Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de Geografia. E nessa primeira aula nós vamos abrir então o nosso livro lá na página 176. Vamos todo mundo lá? Então olha só, vamos observar, né? Sabem o quanto é importante a gente observar uma imagem, não é verdade? Então vamos primeiro analisar. Vamos analisar onde será que é isso, né? Será que é uma rua? O que vocês acham? Né? Aqui tem uma grande construção, né? Que pode ser um palácio de eventos ou uma igreja, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que tem muito ou pouca gente na rua, gente. O que vocês acham? Muita gente, né? Olha lá quanta gente na rua. E observe a vestimenta das pessoas, né? Será que isso daqui é um lugar esse espaço aqui, ele está no Brasil? Será que tá? O que vocês acham? Provavelmente não, né? Porque provavelmente, justamente porque o nome está escrito em francês, né? Provavelmente não se trata do Brasil. E vamos observar, olha como é que as pessoas são transportadas. Elas vêm de carro, elas vêm de a pé, o que elas vêm? Olha lá, ó. Né? Eles vêm com um cocheiro, né? Eles vêm com uma charrete puxada pelo cocheiro, cujo movimento é feito através da tração animal, né? Quer dizer, os cavalos é que são os animais que conduzem esses meios de transporte, né? E olha bem, vamos olhar bem a vestimenta. Pela vestimenta que eles estão usando, será que nesse momento tá frio ou tá calor lá? Olha bem. Olha o casaco das pessoas, das mulheres, né? Casaco de pele, ó. Os homens também usam casacões compridos, estão vendo? O que mais que os homens usam, ó, em comum? Todos eles têm. O quê? O chapéu, muito bem, o uso do chapéu, né? E as mulheres, o que há de comum nelas? O uso do vestido, né? Veja que está muito frio, tem gente usando casaco de pele, mas está de vestido longo. Será que isso é um comportamento antigo ou um comportamento recente? O que vocês acham? Antigo ou recente? Antigo, né? Será que a gente ainda encontra pessoas vestidas assim pela rua? Primeiro porque no Brasil é muito quente, né? Embora, num determinado período do Brasil, né, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, as pessoas começaram a usar roupas vindas da Europa. Mesmo que quando era muito quente, as pessoas usavam essas roupas assim, né, desse jeito, porque elas achavam que era chique, que era bonito. Porque se vinha da Europa, era o modelo que tinha que usar, né, mesmo que fosse muito quente. Hoje em dia não, né? Hoje em dia cada um usa a roupa que quer, de acordo com a temperatura, de acordo com o lugar em que está, não é verdade? Então, e aí vocês também já pensaram e me disseram que muito provavelmente essa foto é uma foto antiga justamente por conta da vestimenta das pessoas. Então o que a gente viu aqui? Que é uma cidade, mas não é uma cidade brasileira, que é antiga, esse evento aqui é um evento antigo, né? Retrata uma situação da antiguidade, né? De tempos passados, que os homens e as mulheres tinham roupas específicas para usarem, né? Mulheres não usavam calça, os homens usavam sempre chapéus, não é isso? E que o meio de transporte não era o carro, né? Mas eram as charretes puxadas por cavalos, não é isso? Foi isso que a gente observou. Então vejam bem, isso daqui serve para a gente fazer uma análise dos lugares por onde nós passamos diariamente. Pensa aí na sua cidade, né? Aí no seu bairro onde você está, né? Como que é o ambiente por onde você passa todos os dias? Agora eu sei que vocês não estão passando muito, mas vocês já passaram bastante. Então pensa um pouquinho como que é esse trajeto, que tipo de pessoas você encontra pelo caminho, né? Como que é a roupa que as pessoas usam? Porque a gente sabe que no Brasil, as diversas regiões do Brasil, elas têm características climáticas muito próprias, né? Então, muito provavelmente, a roupa que a gente usa, né, se a gente usaria lá na região sul, a gente não consegue muito usar na região nordeste, porque é uma região quente, muito quente, né? E aí a gente
estaria passando bastante calor. Já na região sul, como é uma região mais fria, então usar blusas de manga comprida, calças compridas, são mais fáceis, né? E são mais comuns. Então, analisando ali, né? O quanto é importante a gente observar o que acontece no nosso entorno, como que é a nossa realidade, como que são os lugares por onde a gente passa. Parece familiar isso daqui para vocês? Vocês já viram uma cena assim em algum outro lugar? Às vezes em filmes, né? Às vezes em novela de época que passa na TV, a gente encontra algumas cenas assim, não é verdade? Então, em filmes, em novelas, será que tem desenho que às vezes retrata esse tipo de vestimenta, esse tipo de pessoas, essa época? Pode ser, né? Será que esse lugar é um lugar real? Será que ele existiu mesmo? O que vocês acham? Muito provavelmente é um lugar real. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Que técnica foi usada aqui para registrar esse lugar? Porque isso aqui é um registro, né? É uma imagem e essa imagem é o registro de algum lugar. A minha pergunta para vocês é: que técnica foi usada? É um vídeo que está pausado? É uma fotografia? É uma colagem? É uma pintura? O que vocês acham? O que é? É uma pintura. Estão vendo só? É uma pintura, porque nessa época aqui, olha lá, em 1900, quer dizer, faz muito tempo, né? Olha lá, em 1900, não havia ainda a técnica da fotografia. Será que tinha? Não tinha, né? Então, como é que as pessoas retratavam os ambientes? Através da pintura. Não só os ambientes, como também as fotos de família, né? As fotos de eventos festivos entre famílias, era registrado pelos pintores. Né? Os pintores eles eram contratados para fazer esse tipo de registro. Hoje em dia a gente chama o fotógrafo, a gente chama o pessoal que entende de filmagem, a gente, né, chama esse tipo de equipe para fazer o registro do evento, não é? Do casamento, do aniversário, não é? Mas naquela época também. Só que naquela época esses profissionais não mexiam com câmeras fotográficas, né, e nem com filmadoras. Eles mexiam com o quê? Com pincéis, com tinta e com telas. Estão vendo só que bacana? E é graças a esse tipo de registro, né, graças a esse tipo de registro, que a gente pode conhecer um pouco da história e um pouco de como as coisas modificaram ao longo do tempo, tá bom? Olha ali. Então, no Conversa Vai, né? Para conhecer melhor os lugares por onde passamos diariamente, devemos observar atentamente as suas paisagens. O que tem aí na sua rua? Por exemplo, na rua da minha casa, tem um bosque perto. Então, quando eu abro a janela do meu quarto, eu me deparo com um bosque. Essa é uma paisagem que eu vejo. Eu vejo o telhado das casas e vejo um bosque. E também vejo uma rua bem movimentada, porque a minha casa fica perto de uma avenida. E aí, na sua casa? Qual é a paisagem que você vê quando você abre a janela? O que você vê? Observe a imagem. Ela lhe parece familiar? Que a gente já conversou, né? Quais elementos você conseguiu identificar nela? Podemos afirmar que esse lugar é real? Então, a gente já conversou sobre isso lá da imagem anterior. Aí, olha ali. Conversa vai ser a parte da atividade de casa. Então, nós vamos conversar depois. Depois eu vou voltar aqui, tá bom? Nós vamos para baixo um pouquinho, que tem um texto muito interessante, né? Já que a gente está falando da passagem do tempo. As coisas mudam com o tempo. Vivemos em um mundo repleto de tecnologias que facilitam a nossa vida. Porém, elas nem sempre estiveram disponíveis. Lembrando, gente, que tecnologia não é só coisa que aperta botão, tá? Tecnologia não é só o tablet, tecnologia não é só o computador, tecnologia não é só o celular. Tecnologia é tudo aquilo que é criado para facilitar a nossa vida. Num determinado momento, por exemplo, da história da humanidade, as pessoas comiam com a mão. A partir do momento que elas criaram a primeira colher, aquela colher, ou aquele garfo, ou aquele instrumento para comer, era a tecnologia da época. Então foi alguma coisa que foi criada, que não tinha, que foi criado para saciar uma necessidade, para facilitar a vida das pessoas. Então, uma cadeira é tecnologia, uma mesa é tecnologia. Então, tecnologia é isso, né? São as criações que vêm para facilitar a nossa vida. E é isso que ele está falando aqui, né? Que vivemos em um mundo repleto de tecnologias que facilitam a nossa vida. Porém, elas nem sempre estiveram disponíveis.
E olha lá, em tempos passados, por exemplo, o único meio de transporte disponível eram alguns animais que serviam para levar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Então as pessoas andavam, né, como a gente viu, de charrete, andava de cavalo, andava de mula, né, eram animais que transportavam as pessoas. Atualmente existem diversos veículos que transportam grandes volumes de mercadorias rapidamente, como os trens e os caminhões. Por isso, hoje em dia, não é muito comum as pessoas usarem animais de tração, né? O que é animal de tração? É o animal que puxa o meio de transporte. Em algumas cidades, essa prática é inclusive proibida por lei. Tem cidade que não pode andar de charrete de jeito nenhum. As diferentes maneiras de se registrar as paisagens também passaram por diversas modificações. Quando observamos atentamente antigas representações de lugares, podemos conhecer um pouco como era a vida em tempos passados. Então, aquilo que eu já comecei com vocês. O modo de registro também mudou. Mudou-se tudo, né? Mudaram-se as ruas, mudaram-se as roupas, mudou-se o modo de agir, mudou-se o modo de se comportar e também mudou o quê? A forma como essas coisas são registradas, né? Como é feito esse registro. Então, aqui do lado a gente tem lá, ó, antigamente, o transporte de pessoas e mercadorias era feito por meio de carroças puxadas por animais com cavalos e mulas. Estão vendo aqui, ó? Vejam que é uma charrete mais ou menos parecida com aquela que tem na pintura lá anterior, né? E olha lá, mas tanto lá quanto cá, o que acontece? É puxado por animais, né? Claro que algumas cidades do interior, dependendo da região, a gente ainda encontra. A gente encontra pessoas que vão de um lugar a outro de cavalo. A gente encontra ainda alguns equipamentos que são puxados por cavalo, né? Cavalos. Ainda existe, mas em outras cidades isso é totalmente proibido, né? Não pode. E aqui tração, né? A palavra tração. O que significa a palavra tração? Olha lá, ação de uma força que puxa um objeto ou um veículo. Então, é a ação de uma força. Nesse caso aqui, qual é a força que está se usando? A força do cavalo. Então, a gente pode dizer que essa charrete tem 2 cavalos de potência, né? É a potência que puxa ela, 2 cavalos. Aliás, vocês sabem, né, que quando a gente fala em cavalos do motor, é bem comum falar, o meu carro tem tantos cavalos de potência, né? É baseado exatamente nisso, na tração do cavalo, né? Que foi usado muito tempo como o motor do veículo. Então, vamos voltar lá na nossa tarefa de casa? Vamos voltar um pouquinho? Olha lá, a conversa vem. Então, presta bem atenção. Agora, imagine que vivemos no período retratado na representação da abertura do capítulo. Então, vamos imaginar que nós vivemos lá naquela época, né? Onde as mulheres usavam aqueles vestidões, aqueles casacos de pele, os homens usavam cartola, usavam também aquele casaco comprido, se locomovia através de charretes puxadas por cavalos. Então, vamos nos imaginar naquela época. Como você faria para registrar a imagem de uma paisagem ou de uma pessoa conhecida? Como é que você faria para fazer esse registro naquela época? Então, é isso que você vai fazer, né? Você vai escrever aqui como é que você faria esse registro, se você vivesse naquela época, tá certo? Então, essa é a nossa tarefa de casa, essa foi a nossa aula de hoje e eu encontro vocês na próxima aula, tá certo? Espero vocês. Tchau, tchau!